Então, pessoal, sobre a ação de consignação em pagamento, nós temos que continuar estudando para tratar de uma modalidade específica, que é a possibilidade da ação extrajudicial, né? De uma modalidade extrajudicial da consignação em pagamento. Isso vem regulamentado no artigo 539, nos seus parágrafos, no parágrafo 1º a 4º do artigo 539 do CPC. Tá? Eu acho que eu já falei com os senhores, se não falei, falo agora, se já falei, repito, a respeito do movimento de desjudicialização dos procedimentos. Desjudicialização dos procedimentos. Significa retirar do judiciário, tanto quanto possível, isso por previsão normativa, claro, como acabamos de falar, parágrafos 1º a 4º do artigo 539, retirar do judiciário os procedimentos para exercício de jurisdição. Em geral, esses movimentos de desjudicialização dos procedimentos foram atribuídos aos cartórios. Os senhores já devem ter ouvido falar do divórcio extrajudicial, do inventário extrajudicial, tudo em cartório. Nesse caso aqui, nós temos uma situação peculiar de desjudicialização dos procedimentos que não se dá em cartório, mas perante instituição financeira. Porque o pagamento mediante consignação, a consignação em pagamento, não diz respeito a depósito. Então, me parece intuitivo, ao se falar em depósito, já imaginar diretamente um banco, uma instituição financeira. E aí os parágrafos 1º a 4º do 539 vão tratar Vou trazer aqui o caput do 539 para não ficar solto, perdido, tá? Mas não é dele propriamente que eu quero tratar. Olha, nos casos previstos em lei, nós vimos 334, 335 do Código Civil, poderá o devedor ou o terceiro, legitimidade ativa também já vimos, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Então, o devedor, o terceiro, requer a consignação da coisa para fins de evitar a incidência dos ônus da mora. Aí, os parágrafos 1º a 4º do 539 tratam desse procedimento pela via extrajudicial, como vínhamos falando. Aí olha ali, ó, parágrafo 1º. Tratando-se de obrigação em dinheiro, então esse é o primeiro ponto que eu queria tratar. Não é qualquer prestação. Para a implementação do procedimento extrajudicial da consignação em pagamento, o objeto deve ser dinheiro. Não é para qualquer prestação, somente para a prestação em dinheiro. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial, onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo, dando-lhe o prazo de 10 dias para a manifestação da recusa. Então vejam, primeira observação é essa, que tem que ser prazo, que tem que ser uma prestação em dinheiro. Qualquer outra não pode pelo procedimento extrajudicial, apenas o dinheiro. Em segundo lugar, o procedimento é instituído em estabelecimento bancário, como prevê ali o parágrafo 1º. Oficial onde houver, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil.
situado no lugar do pagamento. Nós vimos que a competência é mesmo do lugar do pagamento. E aí, dali em diante, do cientificando-se em diante, vem uma questão de procedimento. Como é que se desenvolve o procedimento? O devedor se dirige à instituição financeira e dá início ao procedimento, não é um depósito qualquer que você vai no caixa eletrônico, bota ali no envelope e deposita, porque você não vai depositar na conta. Você vai depositar numa conta específica para fins de consignação. Ok? Só vai ter que procurar o gerente, vai abrir uma conta, é regulamentado pelo Banco Central. E aí a instituição financeira vai expedir uma carta com aviso de recebimento ao credor. Então, item 1. O devedor deposita a quantia no banco. Vou falar banco, tá? Instituição financeira, banco. Primeiro passo do procedimento. Item 2. O banco notifica o credor por AR. Ok? Item 3. O credor tem 10 dias para manifestar sua recusa. Na verdade, ele tem 3 opções, né? Tem 3 condutas possíveis. Ele pode se dirigir ao banco e expressamente falar que aceita. Adotar um ato comissivo que demonstre o seu aceite. E aí aceitou, levantou a quantia, está resolvido e acabou. Deu-se por satisfeita a obrigação. Ele pode não fazer nada. E ao não fazer nada, a lei pressupõe que ele teve interesse. Porque a lei exige que ele expressamente manifeste a recusa. Então, quando ele adota ato comissivo, no sentido de que aceitou, ou adota ato omissivo, no sentido de que aceitou, não faz nada, dá-se por encerrada o pagamento. A consignação equivale ao pagamento. Então, o que o credor que não aceita o pagamento daquele jeito, naqueles moldes, tem que fazer? Tem que se dirigir ao banco, com carta também, para que expressamente manifeste a sua recusa. Tá? O que é importante dizer aqui, portanto, é que o silêncio do credor equivale à liberação do devedor. O devedor é liberado da obrigação. Aí vem o parágrafo 2º do 539. Artigo 539, parágrafo 2º. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, 10 dias, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia levantada, a quantia depositada. Foi isso que eu acabei de lhe dizer. O silêncio, decorrido o prazo de 10 dias, sem manifestação no silêncio, sem a recusa por escrito, isso vai presumir, portanto, que ele aceitou. Então vai se dar por encerrada a obrigação, liberado o devedor da obrigação e a quantia fica lá depositada a favor. É uma quantia que é à disposição, ela é titularidade do credor. Parágrafo 3º. Artigo 539, parágrafo 3º. Ocorrendo a recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de 1 mês a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e com a prova da recusa. Veja, o que significa essa previsão de que após a recusa do credor, dentro de 1 mês, o devedor pode propor a ação de consignação? É que dentro desse 1 mês, ele vai poder, o devedor, propor a ação de consignação judicial. Perante o judiciário, o movimento, a tentativa extrajudicial não deu certo. Ele tentou, depositou, o credor notificado recusou expressamente, acabou o procedimento.
Agora só lhe sobra a via judicial. Ele pode propor ação judicial? Pode, acesso à justiça. Mas não vem desse parágrafo 3º, está na Constituição, acesso à justiça. Artigo 5º, inciso 35. Esse parágrafo 3º tem o seguinte sentido. Sendo proposta a ação de consignação dentro de 1 mês, o depósito bancário, que foi, portanto, realizado até 1 mês antes, 1 mês e 10 dias, né? Ele depositou, teve 10 dias para recusa, e depois ele tem 1 mês para apuração. Aquele depósito realizado anteriormente, ele será considerado a data do depósito judicial. Ou seja, a finalidade da ação de consignação e pagamento não é evitar a incidência em relação ao devedor, se ele tiver ao final razão, dos ônus da mora, atualização monetária, juros, todas aquelas consequências. Se der certo, nesse caso, ele tentou extrajudicialmente, o credor não admitiu, aí ele vai propor uma ação judicial. Se ao final a ação de consignação e pagamento for procedente, isso vai significar que não vai incidir os ônus da mora desde a data do depósito bancário. Desde a data do depósito bancário. Então esse é o sentido de interpretação do artigo 539, parágrafo 3º. E aí, por fim, o parágrafo 4º desse 539, onde os senhores verão uma complementação disso que eu acabei de dizer. Não proposta a ação de consignação e pagamento perante o judiciário no prazo do parágrafo 3º, 30 dias após a recusa, ficará sem efeito o depósito bancário, podendo levantá-lo o depositante. Ele não está à disposição do credor, ele está à disposição do depositante, que vai ser o devedor ou um terceiro interessado, como nós vimos. Esse é o procedimento extrajudicial. Algumas pequenas considerações complementares a esse procedimento extrajudicial. Em primeiro lugar, apresentar para os senhores a súmula 179 do STJ, súmula 179 do STJ, que é clássica, no sentido de que o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro deve responder pela correção monetária, atualização monetária. É uma súmula clássica. O que eu mais quero falar aqui é o seguinte, a lei de locações, né, lei 8245 de 91, salvo engano, de 91, acho que é, lei de locações, ela prevê no artigo 67 um procedimento próprio para fins de consignação de aluguel. Consignação de aluguel. O aluguel é pago por prestação pecuniária. Em tese, se poderia cogitar de se depositar em estabelecimento bancário, havendo divergência quanto ao pagamento do aluguel, recebimento do aluguel, o credor não quer receber, o devedor quer pagar, consignação em pagamento. Consignação em pagamento de prestação pecuniária faz pela via extrajudicial. Prevalece o entendimento que não. Não é cabível o procedimento extrajudicial de prestação pecuniária de pagamento de aluguel, de consignação de aluguel, porque o artigo 67 da Lei 8245 de 91, que trata da Lei de Locações, tem um procedimento próprio. Agora, o STJ, esse é o entendimento da doutrina. O STJ tem um entendimento no sentido de que não exclui o procedimento extrajudicial. Há uma pequena divergência aqui. Para o STJ, não excluiria, em que pese esse procedimento próprio do artigo 67, não excluiria. Tinha uma previsão no projeto do novo Código de Processo Civil em que expressamente afirmava o cabimento
do depósito de aluguel, para não ter essa divergência, não ter controvérsia. Tá? Mas essa previsão não foi aprovada, não consta. Como eu coloquei para os senhores todos os parágrafos, nada se fala da prestação pecuniária do pagamento de aluguel. E tem também um outro detalhe, que é o artigo 33 da Lei 6766 de 79, isso aqui é uma questão urbanística, tá? Que é a Lei do Parcelamento do Solo Urbano. Lei do Parcelamento do Solo Urbano. Que também prevê um procedimento específico para fins de consignação em pagamento numa questão lá de compromisso de compra e venda, de lote urbano. E aí aqui prevalece o entendimento, inclusive no STJ, pelo descabimento do procedimento extrajudicial. Por que pelo descabimento do procedimento extrajudicial? Porque deve ser feito no RGI. Então não pode ser feito por essa forma como o CPC trata em instituição financeira. Também não se admite a consignação extrajudicial de créditos da fazenda pública. Não se admite. Esse procedimento dos parágrafos 1º a 4º do artigo 539 do CPC, de consignação extrajudicial, em se tratando de créditos da fazenda pública. Ok? Então, com essas considerações... Não, tem outro ponto aqui. A jurisprudência do STJ também admite, vejam, ali no procedimento, nós vimos que o devedor vai ao banco, deposita a coisa. Item 2. O banco notifica o credor e o credor tem 10 dias para expressamente manifestar a recusa. Nós vimos que ele pode expressamente adotar um ato comissivo de aceite, pode não falar nada, que é um ato omissivo que vai pressupor o aceite, ou pode expressamente manifestar a recusa. O STJ tem um entendimento que essa recusa pode ser parcial. Então, o STJ admite que o credor levante a quantia depositada com ressalvas quanto à exatidão. Então, ele não dá quitação e permitindo a cobrança, não dá quitação no todo, né? E permitindo a cobrança do saldo remanescente que o credor alega ter pela via própria. Tá? Bom, acho que é isso. Sobre o procedimento extrajudicial, era o que tinha de mais importante para falar.